Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero falar sobre necessidade de aprovação, preocupação com a opinião dos outros, querer agradar os outros. E com isso eu quero fazer uma comparação com as abelhas. Veja bem, fisicamente falando, as abelhas elas não poderiam voar, porque o corpo delas é muito grande para as asinhas, ou seja, para as asinhas suportarem esse peso todo. Não, pela física isso não faria sentido, não teria condição. Mas as abelhas elas não sabem que elas não podem voar e por isso elas voam. A mesma coisa acontece com os bebês. À medida que a gente cresce, à medida que a gente vai crescendo, né, ali a gente vai começando a dar os primeiros passos, todo mundo fica feliz, todo mundo motiva a gente, faz festa, né? Eu tenho uma menina de 6 anos e quando ela deu os primeiros passinhos, as primeiras palavrinhas, pra gente foi um sucesso, né? Só que, à medida que nós vamos crescendo, começam os bloqueios, os pais começam, sei lá, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a discutir mais, a perguntar mais, a questionar mais. E aí é onde entra a questão da falta de paciência. Às vezes a mãe ou o pai ali na raiva fala, ai, se eu soubesse que filho era assim, ai, você pergunta demais, ai, você dá gasto demais. Isso são bloqueios que vão sendo colocados em nós. E nós, quando crianças, ou mesmo ali quando adolescentes, a gente não tem tanta autonomia, tanta defesa tanta autonomia para se defender daquilo. Então a gente só vai recebendo essa carga negativa. Aí a gente sonha, sei lá, sonha grande. Aí a família fala, será que você consegue? Olha quanta coisa errada você já fez. Ninguém na nossa família nunca fez isso. Você é ambicioso. Você quer ser demais. E assim vão colocando cargas pesadas em nós. Quando éramos crianças, éramos incentivados a andar, era festa andar. Aí quando você consegue andar, falar, sair da fralda, tudo isso é sucesso. Por quê? Porque tudo isso é comum às crianças. Agora, quando você começa a pensar fora da caixa, aí já era, né? Então, a gente cresce com essa necessidade de aprovação. Se eu fizer isso e se der errado? Se eu montar uma empresa e se quebrar? E se eu engravidar e se eu perder o filho? E se eu casar e se eu separar? Sempre preocupado com o que o outro vai achar. Sempre se preocupando com o que os outros vão pensar, com a crítica dos outros. Mas a pergunta é, e eu? E o meu sentimento? Como que eu fico nisso? A gente está sempre olhando para fora, olhando para o outro. Isso nos gera ansiedade, nos gera procrastinação, frustração. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é olharmos para dentro. O que eu quero? O que me faz bem? Não desrespeitando o outro, gente. A gente não precisa desrespeitar ninguém. Para nos honrarmos, para nos respeitarmos, não precisamos desrespeitar ninguém. Tem espaço para todos nesse mundo. Deus fez a abelha da maneira como fez para nos ensinar algo. As abelhas elas não sabem que elas não podem voar. É por isso que elas voam. Ninguém consegue falar para a abelha, olha, você não pode voar. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um sonho, se você tem um desejo, não fica pensando nos outros, o que vão achar de você. Obviamente que você tem que ter um planejamento. Obviamente que não adianta você ficar deitado na cama, meditando ali, achando que você vai achar um gênio da lâmpada, vai esfregar ali a lâmpada e vai aparecer um gênio e você vai fazer o pedido. Isso não existe. Até porque, até para você fazer esse pedido, você vai ter que ter uma ação, que é esfregar a lâmpada ali e achar a lâmpada. Achar a lâmpada, esfregar e fazer o pedido. E saber fazer o pedido. E aqui tá um segredo. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Nós estamos tão sobrecarregados, tão cheios de tanta informação, de tantos nãos, de tantas decepções, que a gente perde a nossa própria identidade. A gente perde a conexão com a nossa própria identidade, com a nossa essência. Então precisamos parar, olhar para dentro. Quem que é a Maria? O que a Maria gosta de fazer? O que ela mais ama fazer? Ter uma comunhão conosco, com o Espírito Santo primeiro, com o nosso Pai, com o nosso Criador e depois conosco mesmo. O que eu gosto de fazer? E aí a gente começa a contribuir com a nossa sociedade. Vai ser fácil? Não vai. É preciso sangue, suor e lágrima. É preciso ação o tempo todo. É preciso estudar. É preciso ter conexões com outras pessoas. É preciso ter gestão emocional.
Mas a gente precisa ter foco ali, igual a abelha. Eu sei voar, então eu vou voar. Não, a gente fica assim, tá bom, eu sei voar, mas e se fulano, o que ele vai pensar? Bom, eu sei voar, mas e se o meu pai? Bom, eu sei voar, e se faltar o dinheiro? A gente começa a pensar num monte de coisas. É preciso ter um planejamento estratégico, é preciso uma condução espiritual, é preciso muito estudo, mas a questão é, dá para fazer, a gente só precisa começar. Mas, como a gente está tão carregado de tantas coisas, a gente primeiro precisa limpar, que é isso que a gente faz na terapia, né? Eu sou terapeuta e é isso que eu faço, através do reprocessamento. Nós vamos tirando toda aquela carga negativa, todas aquelas informações negativas e vamos como se fosse limpando as ruas e depois colocando informações positivas ali dentro, sempre com bom senso, tá bom? Esse era o vídeo que eu tenho para hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Curta e compartilhe nosso canal, ajude nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo diariamente de valor para você. Fique com Deus.